Qual é o propósito do jejum? Existem várias razões pelas quais os crentes devem jejuar. O benefício do jejum é tão físico quanto espiritual. O jejum não deve ser visto como uma punição ou sofrimento, mas como uma disciplina. A primeira vez que Jesus falou sobre o jejum foi em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É incrível que Jesus tenha abordado a questão de nossos motivos ao jejuar. Embora o jejum seja um exercício espiritual recompensador, há princípios que devem ser seguidos para que possamos desfrutar plenamente dos seus benefícios. Por mais grandiosa que seja a bênção do jejum, é possível que alguém jejue de maneira incorreta. Enquanto muitas pessoas jejuam para serem vistas pelo mundo como bons cristãos, Jesus nos diz que aqueles que tornam isso conhecido ao mundo para serem admirados já receberam sua recompensa, que é ser elogiado pelos outros. Jesus nos advertiu a nunca jejuar da mesma forma que os hipócritas fazem. Deus não aceita a hipocrisia. Ele não gosta quando as pessoas buscam honra pelo que é destinado a glorificar a Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 10 e 14, Jesus contou a história de um fariseu e um publicano que foram ao templo orar. O fariseu se gabou diante do Senhor, dizendo que jejuava 2 vezes por semana, dava esmolas e pagava o dízimo, mas ele nunca voltou para casa justificado. Ele jejuou como um hipócrita, para ser motivo de se gabar diante do Senhor. Muitas vezes jejuamos apenas quando precisamos de algo de Deus, mas o jejum deve ser feito regularmente, não apenas para receber coisa, mas também para buscar a Deus e nos aproximar mais dele. Nosso jejum deve estar centrado em encontrar Deus e não apenas nas coisas de Deus. O Deus que dá as coisas deve ser mais importante para nós do que as coisas que pedimos para Deus. Não devemos perder nossas prioridades ao jejuar. O jejum deve ser uma disciplina que nos ajuda a nos aproximar de Deus. Quando o jejum é ordenado por Deus e centrado em Deus, ele traz uma grande bênção para nossas vidas. Um dos propósitos do jejum é nos ajudar a descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Antes de Jesus iniciar seu ministério terreno, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou e orou por 40 dias e 40 noites. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. Ele ouviu o Espírito de Deus. Só depois de jejuar e orar, Jesus começou o seu ministério. Não é de se admirar que ele tenha voltado do deserto no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: Então Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a região circunvizinha. Quando jejuamos, tornamo-nos sensíveis à vontade de Deus para as nossas vidas. O jejum aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Ele nos coloca no caminho para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Em Atos capítulo 13, versículo 1 a 2, a Bíblia diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Jesus havia aparecido a Saulo em seu caminho para Damasco, enquanto ele ia perseguir o povo de Deus. Durante aquele encontro, Saulo entregou sua vida a Cristo e foi informado de tudo que Deus usaria para realizar na terra. No entanto, ele nunca entrou plenamente em seu ministério, até que ele e alguns outros profetas e mestres jejuaram e oraram diante do Senhor. O chamado apostólico de Barnabé e Saulo foi confirmado quando jejuaram e oraram. Um dos propósitos do jejum é descobrir o propósito final de Deus para a sua vida. Além disso, o jejum nos ajuda a superar o pecado. Ele nos ajuda a desenvolver força espiritual para resistir à tentação. Quando jejuamos, tornamos-nos mais sensíveis às coisas de Deus. Somos mais cuidadosos em nossas ações, pensamentos e palavras quando estamos jejuando. O jejum faz com que o nosso espírito desenvolva domínio sobre o desejo de nossa carne.
Enquanto os desejos de vossa carne são pecaminosos, o anseio do Espírito é pela retidão. O jejum impõe um alto nível de disciplina sobre nossa carne. No entanto, isso não significa que nos punimos ao jejuar. Há uma grande diferença entre disciplina e punição. Nossa carne é subjugada e colocada sob o governo do Espírito de Deus cada vez que jejuamos. Portanto, o jejum nos ajuda a crescer em santidade e consciência de Deus. Ele nos ajuda a resistir à tentação e a defender a verdade e a retidão a qualquer custo. O jejum não nos protege da tentação, mas nos dá força para superá-la. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus depois que seus dias de jejum terminaram. Nossa força espiritual é recarregada quando fazemos um retiro e jejuamos para o Senhor. Veja, o jejum não ajuda a Deus, mas nos ajuda. Há vários crentes que pensam que, ao jejuar, Deus terá compaixão dele e será movido a responder suas orações. Bem, é verdade que Deus recompensa o sacrifício e a renúncia. No entanto, o jejum não faz com que Deus se incline a nos abençoar. Porque é a vontade de Deus que todos os crentes sejam abençoados. O jejum ajuda o crente a se tornar sensível ao pecado e ao espírito. Portanto, quando a nossa consciência do pecado é alta, podemos responder mais ao Espírito Santo e começamos a manifestar os frutos do Espírito, como o domínio próprio. Você nunca encontrará alguém que jejue e ore regularmente que pratique o pecado deliberadamente. O jejum e a oração nos ensina o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Outro propósito do jejum é assegurar a realidade das promessas de Deus em nossas vidas. Certas pessoas jejuam nas Escrituras para encontrar a realidade da promessa de Deus sobre o seu povo. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 38 diz: Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já avançada em dias, tendo vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de cerca de 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E ela, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Antes de Jesus nascer, havia certas pessoas como Ana, jejuando e orando na expectativa de sua vinda. Podemos esperar em Deus através do jejum para ver a realidade de suas palavras sobre nossas vidas, família, ministério, casamento e nação. Quando jejuamos para buscar o rosto de Deus, pela realidade de suas promessas, significa que estamos assumindo responsabilidades pelo que Deus está prestes a fazer. O jejum nos ajuda a colaborar com as obras atuais de Deus na terra. Precisamos jejuar para que o nosso coração seja atraído para Deus. Precisamos jejuar porque o amamos. O jejum não é apenas dedicar tempo para orar para que Deus atenda às nossas necessidades. Devemos ver o jejum como um momento em que podemos nos aproximar na comunhão com Deus. Quando você se concentra em Deus durante o jejum, você é abençoado mais do que ao se concentrar em si mesmo. Quanto mais você permanece com Ele, mais a vida dele se reflete em você e mais você se torna com Ele. Deus se torna mais claro para você à medida que você dedica tempo para buscá-lo. Deus nos ama e deseja ter comunhão conosco. Ele deseja que você venha até Ele. Então você está disposto a ir até Ele? Se soubéssemos o quanto Deus deseja se relacionar conosco, criaríamos mais tempo para ter comunhão com Ele através do jejum e da oração. É por isso que o jejum atrai a Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Precisamos jejuar, mas devemos garantir que os nossos motivos estejam corretos para que não trabalhemos em vão.